bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente vai iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, hoje, 13 de setembro. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, você está precisando sair de casa? Não quer perder o TV Mar News? Gente, não tem problema, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, né? Então acessa comigo, www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo e se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Pois é, Plano de Saúde Apvida, você confia na inteligência. Faça Apvida, a Apvida é saúde para valer. E a gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, agora de maneira digital, acompanhando as novas necessidades dos leitores e também as novas tecnologias. Acesse comigo, www.gazetadealagoas.com.br, e a gente vê aqui quais foram os principais destaques da Gazeta de Alagoas desse final de semana. Mais de 8.400 eleitores escolhem novo prefeito de Campo Grande. Como denunciantes previam, empresa gaúcha ganha licitação e governo vai gastar 75 milhões com 30 CISPs de papelão. Semiárido abandonado, a gente confere aqui abaixo, olha só, gente. Mais de 300 mil sertanejos ficam sem caminhão-pipa da Defesa Civil. Projeto de Collor garante bolsa a alunos de música. E mais abaixo a gente vai vendo aqui também outros destaques aqui na Gazeta de Alagoas, passando para vocês que cesta básica já consome até 57% do salário mínimo aqui em Alagoas. Alagoanos estão de fato sentindo esse grande peso aqui na nossa economia, né? Dentro de casa a gente tem sentido o quanto que a cesta básica de fato tem abocanhado aí grande parte do nosso salário, não é isso? E a gente vem trazendo agora informações ao vivo para vocês com a participação de Viderlan Araújo, falando sobre a obrigatoriedade de hidrômetros individualizados. Vamos agora então, quem traz detalhes para a gente é Fernando Palmeira. Fernando. Pois é, abraçando a você, a toda a nossa equipe, a você que nos assiste, um abraço, muito obrigado por estar sempre com a TV Mar, no TV Mar News, abraçando o Viderlan Araújo, que está hoje nos bastidores na produção, e depois tem o Canal Esporte com ele, logo mais às 12 horas aqui na TV Mar. Olha, Polani, começamos essa semana, essa segunda-feira, com tempo nublado em Maceió, o tempo arrefece um pouquinho aquele sol quente que estava acontecendo com muito calor. Mas a gente traz agora uma informação que é uma prestação de serviço importantíssima para aqueles que estão construindo, para aqueles que estão aí nos seus apartamentos, e muitas vezes o síndico ainda não deu conta de que tem que ter hidrômetro. Tem legislações mudando, evoluindo, e é sobre essas mudanças e a obrigatoriedade da instalação do medidor de água, do consumo de água, o hidrômetro, que a gente traz um especialista, que é o Dr. Francisco Vasco. Ele vem nos falar exatamente sobre essa legislação, que está também em debate junto ao Parlamento Municipal, a Câmara de Vereadores de Maceió. Uma honra tê-lo aqui, nobre colega. Fique à vontade para esclarecer para a nossa população essa legislação. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pelo convite. A Lei 7.009 de 2020 ela foi aprovada, trazendo a disposição pela obrigatoriedade da instalação de hidrômetros individuais nas unidades, sejam elas residenciais ou comerciais. Em que pese a lei trazer no seu artigo 1º a disposição de que é para projetos novos, ao longo da própria lei, da legislação, percebe-se que há a imposição também para os condomínios já constituídos antes da vigência da lei, né? E isso traz um impacto, porque se você for pensar do ponto de vista da coletividade, o poder público está impondo para os condomínios a imposição de um ônus financeiro, tendo em vista que nem todo condomínio tem condições de fazer a implementação desse sistema, por ser caro e por demandar uma execução
bem complicada, né? Principalmente do ponto de vista financeiro. Isso está partindo de onde? É da nova empresa que cuida do saneamento básico e do fornecimento de água em Maceió, uma vez que a maioria dos condomínios já tem sua própria estrutura e ficará tendo despesas duplas, ou seja, tem lá sua cisterna, tem sua bomba, tem seu poço e vai ter que pagar e ter hidrômetro ainda para BRK, no caso? Olha, na verdade, a lei ela é oriunda da Câmara dos Vereadores, foi um projeto de lei impetrado pelo vereador Galba Novaes, onde foi aprovada, trazendo essa incumbência para os condomínios. Obviamente que se for haver a instalação desse sistema de individualização, para que cada um pague a sua conta, o que consome de fato, haverá sim um chamamento da empresa responsável pela concessionária, a BRK, para que ela faça os estudos, né, e autorize a instalação desses hidrômetros. Agora, nós sabemos que uma mudança dessa, desde a legislação e principalmente no setor físico dos imóveis, haverá uma despesa extra. Isso vai ficar por conta do usuário? Isso fica por conta do usuário, por quê? Porque essa implementação, ela passa a ser um custo, como eu trouxe aqui no início da entrevista, um custo para o condomínio. O condomínio terá que dispor de valores muito grandes, demasiadamente grandes, para a instalação desse sistema. Além disso, há também a atribuição ao próprio morador que irá adquirir o hidrômetro individual, né? Então, se você pensar que hoje em dia, por causa da pandemia inclusive, há uma crise financeira por parte de todos, e aqui não se exclui os condomínios, então estará trazendo um ônus financeiro e que muitas vezes os condomínios não conseguirão arcar. Fique à vontade para trazer qualquer outro comentário, qualquer outra advertência ou informação, ou orientação jurídica mesmo ao consumidor. Fique à vontade. Perfeito, Fernando. Para finalizar, eu trago uma observação e que eu reputo demasiadamente importante. Está em trâmite na Câmara dos Vereadores, também de autoria do vereador Galba Neto, em parceria com o vereador Chico Filho, o projeto de lei 152 de 2021, que também dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação dos hidrômetros, revogando a lei 7009. Para mim, ela significa um avanço, porque ela exclui caso a lei venha a ser aprovada, ela exclui os condomínios já constituídos e ela traz o ônus da instalação, da previsão na infraestrutura para a instalação dos hidrômetros por parte das construtoras, né? Não será mais um ônus do condomínio, em que pese as construtoras venham a crescer esse valor, né, nos projetos que ela irá fornecer aos seus consumidores. Bom, a Câmara de Vereadores está atenta a tudo isso, a BRK está sempre aí divulgando melhorias e projetando o melhor na estrutura de saneamento básico, fornecimento d'água em abundância aqui no Paraíso das Águas, mas o pior é que com todas essas mudanças, infelizmente, sempre deve sobrar para o usuário, para o consumidor. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar ao longo aqui do nosso programa, com você trazendo mais informações pelas ruas da nossa capital, tá bom? E olha só, gente, rodoviários da empresa Veleiro continuam a paralisação nesta segunda-feira. Por causa disso, os ônibus seguem na garagem. Milhares de pessoas que estão sem transporte e o trânsito na cidade também segue complicado. Os rodoviários cobram salários atrasados e também o pagamento de ticket de alimentação. O 13º de 2020 até o momento também ainda não foi pago. A paralisação teve início na última sexta-feira e a SMTT chegou a autuar a empresa, que ainda não se posicionou sobre essa situação. E mais informações também a respeito do trânsito aqui na nossa capital. Neste momento, um protesto promovido por um grupo de moradores e empreendedores dos bairros atingidos pela Braskem está deixando o trânsito bastante complicado lá na região do Bebedouro. O protesto cobra celeridade no processo de realocação das comunidades do Flechal de Baixo, Flechal de Cima e parte da Marquês de Abrantes. O protesto deixa o trânsito bem travado ali naquela região, então se você precisa passar pela região, procure então uma rota alternativa, porque por lá está complicado por conta dessa situação do protesto, tá bom? E olha só, gente,
A gente já vem falando algumas vezes aqui, trazendo entrevistas a respeito de pensão alimentícia, né? É preciso que uma das partes pague pensão alimentícia, são os alimentos de seus filhos. Mas você sabia que quem recebe também precisa prestar contas? Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito disso agora é Fernando Palmeira e a gente confere. Pensão alimentícia, um tema por demais importante, que muitos sabem o que é, mas não têm conhecimento de fundo, inclusive de nuances. Vamos saber algumas filigranas e curiosidades, principalmente para quem faz uma má versação, uma má aplicação dessa pensão alimentícia, a obrigatoriedade de prestação de contas. Estou aqui ao lado de uma grande advogada especialista, que é a doutora Cosmélia Folha. Ela é especialista em direito de família e especialmente, ainda particularmente, nessa questão do Instituto dos Alimentos, ou seja, a pensão alimentícia. O que é que hoje é desconhecido, o que é que hoje é importante informar e dar a toda a comunidade o norte de como reivindicar e ter a responsabilidade também quando é o alimentante. Veja só, o assunto de alimentos é um assunto bastante instigante. O que é que a gente entende como alimentos? Os alimentos são os proventos necessários para a sobrevivência de forma digna pela pessoa necessitada, entendendo como necessitada aquela que não pode prover o seu sustento de forma autônoma. O que acontece? Todo mundo pergunta, os alimentos é 30% do salário do pai da criança. Não, não é dessa forma. A gente estabelece o valor dos alimentos levando em consideração o binômio possibilidade e necessidade, onde a mãe vai provar ao Poder Judiciário quais são as necessidades da criança, do menor, e o pai, dentro de seus rendimentos financeiros, provar como ele poderá arcar com aquela obrigação. Pensão alimentícia, um direito e também um dever. Muita gente imagina logo as crianças, mas é bom salientar que também um adulto ou até um idoso pode ser um alimentado, pode ter direito a essa pensão que será mantida pelos seus filhos, pelos seus descendentes. Justamente, a Constituição estabelece como obrigação dos pais, enquanto tiverem filhos menores, a sua criação, educação e sustento, que corresponde aos alimentos. E os filhos maiores terão a obrigação de prover o sustento dos pais idosos na situação de carência, enfermidade e dependência. Muitas vezes essa pensão alimentícia, que é vital, como o próprio nome diz, é alimentos, é para a dignidade da pessoa humana, ela é mal versada, ou seja, é mal aplicada, é explorada, é tirado de quem necessita para uso de pessoas que não muitas vezes precisam. Como é que se dá ultimamente esses processos por esses abusos aí? Veja só, o Poder Judiciário e o Código de Processo Civil, junto com o Código de Direito Civil, estabelecem como uma obrigação do poder familiar, uma atribuição, na verdade, a fiscalização. E aí, o Código de Processo Civil estabelece a prestação de contas para a hipótese dos alimentos. Só que essa prestação de contas deve seguir critérios objetivos e subjetivos. Não é aquele mimimi entre os pais para procurar aquela continuidade da briga, do divórcio e da dissolução da união estável, não. É a questão da observância do direito fundamental a alimentos garantidos aos menores. Dessa forma, bastando haver indícios do mau uso da pensão alimentícia em desfavor da criança, prejudicando aspectos de saúde, de alimentação, de educação, esses indícios já poderão ser fundamento para a ação de prestação de contas. Doutora Cosmélia, sintetizar esse universo de informações não é fácil, mas fique à vontade para falar para a comunidade, para a sua clientela, para o povo de uma maneira geral, qualquer coisa a mais que queira acrescentar nesse universo de informações sobre pensão alimentícia. É como a gente falou desde o início, a pensão alimentícia é um direito fundamental, que é o direito à alimentação. O que a gente tem que observar é que, dentre essas mudanças ocasionadas pelo Covid, o melhor seria a realização de acordos entre os pais. O litígio ele só vem para prolongar desavenças e é desnecessário. Então, busque um advogado, tente conversar com o devedor e o credor dos alimentos para que essa
solução possa ser resolvida de forma amigável, mesmo que as ações de direito de família tenham um trâmite razoavelmente célere em razão da pandemia e da impossibilidade de atividades presenciais do judiciário, a resolução através de conciliação é a melhor forma e o advogado estará habilitado para isso também. Muito obrigado, doutora Cosmética, especialista em direito civil, pensão alimentícia. A dignidade da pessoa humana, princípio constitucional que você deve primar, principalmente para você que tem responsabilidade em cuidar de menores, incapazes e até de idosos nesse momento de alimentos, ou seja, da pensão alimentícia. Contribua com a justiça, não cause polêmica, nem assédio parental, nem nenhuma questão que venha prejudicar o seu ente querido desse direito tão sagrado que é alimentos, a pensão alimentícia. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mais da organização, Arnaldo de Mello, canal 525 NET. Claro. Precisa ficar atento, né, gente? Todo mundo tem direitos e tem deveres também. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai bater um papo aqui com Josias Aprígio, ele que é prefeito de Minador do Negrão e vai nos trazer mais detalhes de como é que está o avanço lá naquela cidade. É já já.